Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Minuteira, e na nossa linha de hoje eu quero dar uma dica e um passo a passo bem rapidinho a respeito de matelacê, tá? Lembrando que essa é uma sugestão que eu vou dar para vocês que eu trabalhei nessa peça, tá bom? A minha área específica não é bem a de bolsas, tá, gente? A minha parte é mais enxoval de bebê, mas é mais na parte de sapatinho, roupinha, etc. Mas também faço fraldas e outros itens, como a necessaire multiuso / trocador, que eu vou ensinar também, se bobear já tem aí disponível para vocês estarem assistindo, que é a peça que eu vou fazer com esse matelacê que eu tô fazendo aqui, tá? Primeiramente, isso é uma peça retangular, certo? Então ela não vai com a régua comum, porque aqui a gente não vai utilizar aquela régua toda cheia de medidinhas tal, específica para matelacê, tá? Aqui é uma aula para quem não tem essa régua, né? Tá precisando fazer uma encomenda e precisa ser com o matelacê, tá bom? Então aqui eu não vou fazer ele com aquele quadradinho perfeito, ele vai ficar um pouco losango, tá bom? Aquele mais compridinho pela forma ser retangular do meu tecido, tá bom? Então aqui ele já tá com a manta R1. Aqui eu já tinha começado a riscar, mas eu decidi fazer pro lado do forro para não ter aquele problema de enrugamento, né? Porque às vezes o que mais mata o nosso trabalho é as rugas que ele vai fazendo, porque a gente tá fazendo costuras transversais, então ele começa a querer dar aquela enrugada, né? Isso é comum e a gente precisa prestar atenção e fazer alguns detalhes aqui para que isso não aconteça, né? Aqui, como vocês podem ver, eu já passei uma costura de ponta a ponta, né? Depois que eu passo de um lado, tô usando a manta R1, eu passo de um lado a parte da cola da minha manta R1, eu estico bem a minha peça, coloco um alfinete de ponta a ponta aqui, ó, tá? Antes esse alfinete estava aqui também, ok? E passo a minha costura. Ah, Carla, eu não tenho uma régua específica. Você vai pegar sua fita métrica mesmo, tá? Vai pegar sua fita métrica. Pode prender ela aqui, ó. Lá numa pontinha, prende ela. Vai na outra pontinha. Ó. Prende ela. Na minha cidade mesmo, por exemplo, eu tenho dificuldade de encontrar, é bem interior, eu tenho dificuldade de encontrar aquele giz que apaga com ferro, até aquela caneta, quando encontra às vezes é muito cara, né? Então você pode estar usando giz de lousa mesmo, ok? Ó, você vai tentando acompanhar lá a outra linha da sua fita métrica, ok? E termina de fazer o risco lá na ponta. Você vai marcar todo ele nesse método aqui. Para fazer o segundo risco, se eu vou fazer com 5 centímetros de distância, eu venho aqui, aí eu sempre faço minha primeira costura aqui, né? No meio. Depois dessa minha primeira costura, é que eu vou fazendo as minhas marcações. Eu prefiro fazer assim, né? Se você tiver algum outro método que você queira fazer, né? Se quiser riscar tudo primeiro, eu prefiro fazer a primeira costura, né? Achei aqui, ó, um ponto de 5 centímetros. Tá vendo? Vem aqui embaixo, ó. 5 centímetros. Aí eu venho de uma ponta a outra. Estico o máximo que eu puder aqui minha fita, ó. Aqui. E aqui. Ó. Pronto. Não sei se deu pra ver aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu venho com meu giz. Ó, bastante cuidado. E pronto. Paramos lá do outro lado. Certo? Se você tiver uma régua comum dessas, ó, que são compridas, também funciona super bem, né? Vai ficar até mais fácil de você fazer essa linha do que a fita métrica, certo? Você pode até, se você quiser, pegar como medida
até mesmo um papelão bem comprido, emendar um papelão e colocando o papelão, por exemplo, faz já com a largura de 5 centímetros, vai fazer de 5 centímetros, já faz com papelão com uma largura assim de 5 centímetros, aí você só precisa colocar o papelão aqui em cima, né, e você fazendo a sua medida, né, faz lá do tamanho, por exemplo aqui, ó, ele tem assim, da linha transversal, quase 60 centímetros, ó, uma formiguinha aqui, ó, aí, ó, você tem quase 50 centímetros. Pra quem não sabe, eu gravo num sítio, tá, gente? Eu moro num sítio aqui e eu gravo aqui. Então, às vezes, aparecem aí uns bichinhos. Aí, como eu tava falando, você faz o comprimento já que é da tua peça. A minha tem quase 60 centímetros aqui. Então, você já pode cortar lá uma faixa de 60 centímetros de caixa de papelão e já fazer com a largura de 5 centímetros. Isso vai te ajudar bastante, tá? Então, aqui eu vou seguindo, depois desse ponto, 5 centímetros, 5 centímetros, e assim eu vou marcando a minha peça toda. Eu gosto, gente, de marcar um lado, depois eu venho e marco o outro lado. E é assim que eu vou fazendo. Bem, galerinha, então já fiz as minhas marcações de 5 centímetros, terminei de riscar aqui, agora eu vou levar pra máquina. E uma coisa que eu observei, tá? Em alguns casos, dependendo do tecido que você vai utilizar, você pode estragar a parte de baixo se você estiver usando aqueles dentinhos da máquina. Então, confere aí na sua máquina, na parte de trás dela, vê se tem um regulador dos dentinhos, tá bom? Aí você faz um teste num outro tecido, ok? Primeiro, tecido parecido com o que você vai usar, tá? Faz ali, nem que seja uma amostra pequena, mas você faz a costura para ver se vai dar certo de você puxar ele para fazer uma tela C e tal, se vai ficar bom, ok? Depois você vê que fica bom, beleza, faz no seu tecido principal. Agora aqui no meu, eu tentei abaixar os dentes para ver como é que ficava. Dava um problema pior de enrugamento, porque eu tive que ir puxando o meu tecido, né? Porque não tinha os dentinhos para ele fazer aquela puxada do tecido automático, e como é tricoline mesmo, não teria necessidade de eu parar de usar aquele dentinho. Então eu testei, ficou melhor com o dentinho do que sem, né? Mas é sempre ideal você testar aí na sua máquina, tá bom? Outra coisa, outro ponto que eu percebi, se for assim, ó, um tecido que você vai usar as duas faces, né? Que aqui, ó, eu ia riscar na parte de trás. Aí eu me lembrei, essa parte aqui é a parte que tá com a cola da manta R1, né? Que é a parte que tá colada a minha manta R1. E aqui é a minha parte que tá solta. Então, se eu faço a minha costura me guiando lá pela máquina e os dentinhos ficam escorregando nessa parte que não tem o adesivo da manta, ela enruga mais. Ela vai enrugar mais. Se você não prestar atenção ainda, você vai perder todo o seu trabalho. Aqui, ó, eu preciso limpar. Depois você esfrega com a própria... Tô até usando a manga aqui, né? Tá até com uma marquinha já de giz aqui. Com a própria manga da sua camisa, qualquer paninho, ó. Tá vendo? Eu consigo tirar essa marca de giz de lousa. Então ela sai fácil. Só que eu ainda não tirei, né? Decidi gravar a primeira aula aqui pra depois fazer a parte da limpeza da minha peça, tá? Então, eu percebi o seguinte, se eu levar com a parte da cola pra cima e essa parte que tá sem cola virada pra baixo, vai enrugar muito mais, tá? Então, enruga muito mais a peça. Então, a parte que não tem a cola, eu vou jogar ela pra cima, que é onde vai passar com o meu pezinho calcador aqui da máquina. Por isso que eu já risquei nessa parte onde vai ser, teoricamente, o meu forro, vamos assim dizer, né? Como é uma peça, gente, que vai aparecer os dois lados dela, porque é um trocador que eu tô fazendo, precisa prestar atenção nisso. Porque muitas peças a gente faz desse jeito que aparece os dois lados. Então, normalmente a parte que tem a cola lá atrás, ele vai segurar melhor ali os dentinhos. Vai ficar melhor. Vai ocorrer menos o problema de franzir. Então, joga a parte pra baixo, tá? Então, aqui outra coisa. Não forçar o tecido na máquina. Percebi outra coisa. Se eu forçar muito tecido na máquina, aí eu posso estar o quê? Laceando o meu tecido, porque eu tô costurando ele o quê? Enviesado, né? Tô fazendo uma costura enviesada. Então, se eu puxar muito o tecido, se eu não deixar ele deslizar naturalmente, por isso que eu tô falando dos dentinhos, né? Fica melhor com os dentinhos, para esse tecido tricoline, pelo menos tive que fazer com dentinho. Porque ele desliza melhor o tecido. O tecido deslizando sozinho, sem a gente puxar, a gente não vai laceando. Porque isso também é uma coisa que enruga o tecido.
Se você ir puxando ele tá enviesado, ele vai o quê? Laceando, tá bom? Então agora eu vou levar pra minha máquina, tá? Não tem segredo, tá, gente? Aqui é meio ruim pra eu filmar, então não sei se eu vou conseguir ali tá filmando pra vocês. Mas é uma dica bem básica, tá? Eu só vou colocar na máquina e devagar eu vou deslizando ela. Ela, quando o dentinho é bem saliente, inclusive, ele vai fazendo esse trabalho de puxar o tecido naturalmente, tá bom? Beleza, meus amores, ó. Na outra câmera, então, trouxe aqui pra vocês verificarem. Quase deu uma enrugadinha ali num ponto que eu não prestei atenção ali, tava chacoalhando a câmera na minha máquina. Então, você precisa prestar bastante atenção quanto isso aqui, ó. Tá sempre esticando a peça aqui. Você vai esticar pra cá, tá? É pra cá que você vai esticar, nesse sentido, não aqui, tá? Senão ele vai lacear, ó. Quase formou aqui, né? No meu. Ainda tá dando até umas ondulaçõezinhas aqui. Tomar cuidado com essa parte aqui do tecido, tá bom? Se for puxar, é nesse sentido aqui, não aqui, tá bom? Então, é isso. Agora é só eu terminar a minha parte da costura aqui, né? E depois eu vou continuar do outro lado e vamos fazer a parte contrária, né? Do segundo risco. Eu prefiro só fazer a segunda parte, né? Onde eu vou fazer aquelas minhas entradinhas do matelassê depois que eu já terminei minha primeira. Bem, galera, ó. Agora que eu terminei, eu gosto de fazer o quê? Ir passando o meu ferro, tá? Pra ir assentando aqui um lugar onde pode ter ficado alguma ondulação ou outra. Vocês vão ver que ele vai alinhando, né, a costura. Como eu disse pra vocês, não é minha especialidade, tá? Mas é que eu procurei tantos vídeos no YouTube também pra ver como é que o pessoal ensinava essa parte, porque eu tava querendo fazer, né, esse pedido da cliente. E eu achei essa dificuldade de encontrar esse tipo de conteúdo mostrando como faz nesse estilo assim de peça. Por isso que eu testei uma peça pra mim e agora eu trouxe pra vocês. Olha como alinha. Ó, só que só serve se você tiver uma pequena ondulação, tá? Se for ondulação muito forte, aí vocês vão ter problema. Aí vocês vão ter que refazer o trabalho de vocês. E olha só a parte de trás, onde é o nosso avesso. Ficou melhor, né? Ficou até melhor. Porque aonde enruga normalmente mais é na parte de trás. Quando você deixa ele sem... Quando não é manta R2, né? Quando você tá usando só a manta R1. Tá bom? Ó. Agora, vou seguir o mesmo procedimento, tá? Vou vir de uma linha pra outra. No caso agora aqui eu vou usar minha régua, mas mostrei já pra vocês como faz isso com a fita métrica, né? E agora eu vou fazer novamente do meu centro para as minhas extremidades, tá? O procedimento é exatamente o mesmo, ok? Então, ó, eu venho aqui procurando os 5 centímetros. Isso porque eu não tive tempo de fazer uma régua improvisada já com um tamanho de 5 centímetros de papelão, como eu falei pra vocês. Mas se vocês puderem fazer, faça, viu? Ainda mais se você tiver bastante peça, às vezes, pra fazer aí, vai ser muito mais fácil, tá bom? Gente, ó, às vezes, por causa do ângulo da minha câmera, pode ser que ele esteja... Ai, Carla, parece que tá mais tortinho aqui do que aqui, mas não está, tá? É por causa do ângulo da minha câmera, tá bom? Então, agora eu vou levar pra máquina, vou fazer a mesma coisa que a gente fez, tá? Na verdade, aqui eu vou terminar de fazer os meus riscos e depois eu vou levar pra máquina. Bem, galerinha, ó, terminei então o meu matelassê, né? Eu sempre vou passando, sempre, porque se tiver alguma imperfeiçãozinha aqui no tecido, né? Vocês conseguem consertar a parte da costura ali, né? Passando o ferro, certo? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, que essa dica tenha ajudado vocês. Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula. E fica de olho que vai ter a aulinha desse trocador aqui, tá bom? Então, beijão, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.